Meu nome é Arissandra Andréia dos Santos. Este trabalho é orientado pelo professor Dr. Gabriel Idelvain Silveira. O tema do trabalho é da Revolução Francesa à Democracia Brasileira, uma análise comparativa entre as cartas de direitos, os aspectos polifônicos e os reflexos filosóficos nelas contidas. Este trabalho é oriundo do Programa de Iniciação Científica Voluntária, ICV, pela Universidade Federal do Piauí. Então, esse trabalho, ele analisa dois documentos jurídicos, a saber, a Carta de Direitos do Homem e do Cidadão Francesa, de 1789, interrelacionando-a com a Constituição Federativa da República Brasileira, de 1988, que, embora de épocas distintas, possui pontos de convergência no atravessamento textual. A partir dos condicionantes históricos, dos fundamentos filosóficos, fomentamos uma análise hermenêutica da norma jurídica, ou seja, interpretamos, dentro das particularidades econômicas, sociais e culturais, tanto da Revolução Francesa quanto da implementação do Estado Democrático de Direito pela Constituição de 1988. Quanto aos objetivos, no geral, a gente vai analisar os reflexos filosóficos, nas teorias dos principais filósofos iluministas, os dialógicos e polifônicos, contidos na Carta de Direitos do Homem e do Cidadão Francesa, em comparação com a Constituição Democrática Brasileira, elucidando os direitos civis e políticos adquiridos, esses direitos, essas liberdades que foram conquistadas ao longo do tempo. E como objetivos específicos, irá se analisar a noção de cidadania, tanto no contexto da primeira geração de direito, no ideário liberal, interrelacionando com a terceira geração dos direitos democráticos. Segundo, irá se explanar o caráter dialógico e polifônico preconizado por Mikhail Bakhtin, na dimensão da linguagem que permeou a elaboração das constituições supracitadas, tendo em vista os avanços constitucionais. Quanto a essa pesquisa, ela é exclusivamente bibliográfica, e como método de categorização dos artigos desses documentos, a gente utilizou a tabela comparativa. Além disso, apresenta um enfoque interdisciplinar, já que o trabalho dialoga com as teorias que permeiam o campo da filosofia política, por discutir as teorias dos principais filósofos iluministas, a linguística textual, por tratar da teoria do Mikhail Bakhtin, e a história do direito, por fazer esse percurso histórico, desde a Revolução Francesa à democracia brasileira. Hermenêutica, porque a gente está interpretando uma norma jurídica. Segundo Streck Moraes, o Estado de Direito, ele surge desde logo com o direito, com as primeiras manifestações do direito. Nas concepções de Bakhtin, nenhum discurso ele é neutro, todos os discursos eles são resultados de dialogismos, tem diálogos de outros autores e vozes que permeiam esses discursos. Os enunciados, que são esses discursos, eles são produzidos por um destinatário, interpretados por um supradestinatário, que este pode ser em um espaço metafísico ou um tempo histórico afastado. Quanto aos resultados, utilizou-se essa tabela comparativa, De um lado temos os artigos da Carta de Direitos do Homem e do Cidadão Francesa, e do outro lado temos os artigos da Constituição Federativa da República Brasileira, como pode-se observar. E tem-se as teorias dos principais filósofos iluministas. Jean-Jacques Rousseau, ele tem duas teorias importantíssimas, que é a soberania popular e a igualdade perante a lei. Na nossa Constituição, a gente tem o sufrágio universal, que é o direito de votar e ser votado. Temos também o princípio da isonomia, que é a igualdade, perante a lei, de qualquer cidadão. De Montesquieu, que é outro teórico, ele traz a ideia da separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. É a nossa conjuntura atual, O Voltaire, ele traz nas suas concepções, nas suas teorias, a liberdade de opinião,
a tolerância religiosa, coisa que temos na nossa Constituição, no artigo 5º, dos direitos fundamentais, a liberdade de expressão e imprensa, John Locke, o direito à propriedade, né? Propriedade privada, coisa que não tinha no contexto de antes da Revolução Francesa, e foi um direito que foi se adquirido com o tempo. Quanto às considerações finais, né, este trabalho ele buscou comparar os aspectos dessa terceira geração do direito no nosso atual Estado democrático contemporâneo com o Estado liberal, né, ao equiparar essas duas cartas de direito. Para isso, fomentou-se uma análise linguística dessas duas cartas, dessa norma jurídica, né? Apresentou-se esse percurso sociohistórico e elucidamos os ideais filosóficos iluministas, o caráter dialógico e polifônico e a dimensão da linguagem através do atravessamento textual. Essas são as referências bibliográficas. Utilizou-se a estética da criação verbal do Bakhtin, utilizou também os clássicos da política, né, algumas ideias e alguns livros desses teóricos, como Rousseau, né, o Contrato Social do Rousseau, entre outros. Obrigada pela atenção, e é isso.